Salve, salve! Eu falei, não vou mais fazer vídeo, cara, falando sobre hipócritas e cagadores de regras. Mas não dá, velho, não dá, e não dá. Eu acho que o futebol brasileiro, que é o assunto de hoje aqui, ele atingiu níveis estratosféricos na sua hipocrisia com personagens que já superaram o plano político, né? Porque a gente sempre teve muitos hipócritas na política. Comentaristas, pessoas defendendo o lado A, lado B, lulistas e bolsonaristas. E agora, mas eu acho que no esporte, cara, com os últimos acontecimentos, tem um expoente aí, tem um cara aí que eu não sei como. Olha, devia ser ator, porque a cara dele não fica nem vermelho. Eu não vou citar o nome dele aqui. Mas vamos lá, vamos falar do Campeonato Brasileiro disputado ponto a ponto por Flamengo e Palmeiras. E que tá desenhado, né? Se vocês não estão percebendo aí, vocês que são fanáticos aí, se vocês não perceberam o que tá acontecendo no bastidor, meu irmão, né? É difícil. Eu vou tratar com extrema ironia, porque na minha opinião, uma extrema coincidência o time do Palmeiras ter 9 desfalques numa reta final e o órgão que fiscaliza o Campeonato Brasileiro suspendeu um atleta do Palmeiras com 2 jogos por decisões tomadas dentro de campo, né? Ele cometeu um equívoco dentro de campo, foi punido, beleza. Enquanto está disputando um título já com 9 desfalques, ele agora, e provavelmente nos próximos jogos, o seu principal atacante, que tá destoando, que foi para a seleção brasileira, tá jogando muito e pode ser o diferencial do Palmeiras na conquista dos 2 títulos que tá disputando, vai ser acusado por um post homofóbico. Então eu vou dar um recado aqui biológico, tá? Leões, tigres, onças pintadas, panteras, guepardos, leopardos, todos os felinos selvagens das savanas africanas, das tundras asiáticas, das florestas da Ásia e Oceania, vocês estão permanentemente proibidos a partir de hoje de consumir antílopes e animais de qualquer espécie, porque vocês são ou podem ser considerados homofóbicos, né? Então, uma extrema coincidência é que alguns jogadores estão sendo rigorosamente punidos, né? E aí você tem o outro lado, você tem o Flamengo com um jogador que é extremamente importante para o Flamengo, que foi pego em esquema de cunho financeiro através de apostas esportivas que favoreceram pessoas em seu círculo íntimo, tendo seu julgamento simplesmente adiado. Né? É uma extrema coincidência, né? Por quê? Porque o Flamengo está disputando ponto a ponto com o Palmeiras, o brasileiro e o título da Libertadores. E se o jogador do Flamengo fosse punido, ele provavelmente perderia a reta final e perderia a final da Libertadores. E aí o que acontece no tribunal que fiscaliza o Campeonato Brasileiro? O Alan foi punido, o Vitor Roque vai ser indiciado, mas o auditor pediu vistas do processo desse jogador do Flamengo porque precisava entender melhor. Juridicamente falando aí, os advogados sabem que vistas do processo é pro cara estudar lá o processinho. É pro cara entender o que aconteceu. Precisa entender o que aconteceu? Vamos rebobinar a fita aí, e aí entra uma coisa, entra a hipocrisia e a lacração e a cagação de regra, né? Em 2023, quantos jogadores foram pegos aí em investigações de situações não iguais, mas semelhantes, que tiveram as suas punições absurdamente 2 anos, 3 anos, multas pesadíssimas? Onde que tá a lisura?
E aí, por que eu falo da hipocrisia e de personagens hipócritas no meio do futebol? Tem um aí que, meu amigo, o contorcionismo mental e a equivalência moral que esse cara usa para justificar o Flamengo é absurda. Senta no Instagram dele, ele tá lá apontando o dedo contra a CBF, Conmebol, governo Lula, a Globo, e você vê a indignação dele, né? Que você olha, você fala, o cara apontando o dedo lá para desvios de conduta, né? Só que quando é para falar do time do Flamengo, meu irmão, aí é um contorcionismo mental. E aí, né, não só ele como outros atores aí, mas ele, na minha opinião, virou o maior hipócrita aí, símbolo maior disso. Porque se o Brasil fosse um país sério, o jogador do Flamengo ele deveria estar suspenso. Ponto. Só que e o peso que o time do Flamengo tem na CBF e no órgão fiscalizador do Campeonato Brasileiro? Né? E é engraçado que esse cara, ele em situações onde a arbitragem erra, porque os nossos árbitros são ruins, o VAR é ruim, não porque é alguém condicionado, é porque nós temos 89% de analfabetos funcionais. 89% de analfabetos funcionais são pessoas que não conseguem interpretar imagens e textos. Então, aqueles erros de arbitragens, bota na conta dos analfabetos funcionais. Só que quando é para falar disso, meu irmão, meu Deus, esse cara é um leão. E aí, eu ouvi uma informação desse cara que ele disse, olha, eu recebi informações de dentro do Flamengo, que eles também, o Palmeiras não pode falar muita coisa, porque o Vitor Roque, meu irmão, é sério que você quer colocar na mesma prateleira moral um post com um cara que foi pego combinando esquema de cartão com fins financeiros, em esquemas de aposta? Moralmente é igual. Você, cara, que fica apontando o seu dedinho o tempo inteiro lá contra o Lula, contra todo mundo lá da esquerda. Se você, então, é um paladino dos bons costumes e da moral, tenha a mesma conduta. Entre no seu programa e fale. Todo programa. Olha, eu vou falar agora do Flamengo, mas na minha opinião, moralmente, esse campeonato está manchado porque nós temos um jogador que está disputando quando deveria estar suspenso e por manobras externas, pelo tamanho e grandeza do time, influência que ele tem nos bastidores, estão fingindo-se de cegos, surdos e mudos. Por que você não entra com a moralidade nessas horas? Porque sabe o que vai acontecer com o jogador? Pediram vistas do processo, vão esperar passar a reta final do Brasileirão e a final da Libertadores. Ele vai ser julgado lá no final do ano, vai pegar uns joguinhos aí, se pegar e vai cumprir no Campeonato Carioca. É moral? Porque judicialmente, legalmente, você tem esse espaço, mas imoralmente. Principalmente você que gosta de cagar regras de moral e bons costumes. Eu entrei lá no seu Instagram e vi lá você falando da COP, do Lula. E aí? Não vamos mais criticar o Lula, sabe por quê? Porque judicialmente o Lula, independente da manobra que foi feita, judicialmente, legalmente, ele tá limpo. A ficha dele tá limpa. Você pode discutir se aquilo moralmente é ok ou não. Como você deveria fazer. Judicialmente, o jogador do Flamengo não tá errado. É o país de merda que a gente vive, mas se você critica esse país de merda nas outras esferas, você tem que criticar na sua também, coleguinha. Judicialmente tá tudo ok, mas moralmente tá manchado. E você não deveria fingir ou tentar equivaler na mesma prateleira moral, não é? Então hoje, meu amigo, você se tornou, para mim, o exemplo de hipócrita com um sinal invertido, porque você é da direita, né? Você tá lá cagando lá, apontando o seu dedinho pro oposto, como se tudo lá fosse errado, CBF, Conmebol, governo Lula, caramba 4, e olha que eu não tô defendendo o PT aqui não. Eu só tô expondo a sua indignação seletiva, que é a marca registrada dos paladinos da justiça e dos bons costumes, desde que não seja do meu lado afetado, né? Então, vocês aí que gostam desse esporte, olha aí o que vocês estão pegando aí, ó.
Olha a porcaria de informação que vocês estão consumindo. Será que se fosse outro time disputando com o Palmeiras ou outro time qualquer, esse jogador estaria jogando? E por que tanta rapidez para julgar o Alan e possivelmente indiciar o Vitor Roque? Enquanto a gente tem vistas do processo do Flamengo, né? Legalmente tá tudo ok. E moralmente? Hein? Hein, meu paladino da justiça e dos bons costumes? Hein? Aponta o seu dedinho pro lado seu também, coleguinha, senão você é mais um militante de sinal invertido.